Hoje nós temos aqui o convidado especial, o Dr. Maurício Lobosco Werneck. Ele é médico pediatra. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a infância. Amanhã é dia da infância. E eu estou aqui batendo papo com ele também, falando sobre a missão dele de ser pediatra. Que bom, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Doutor, amanhã é dia da infância, né? Então nós queremos bater um papo, assim, um pouquinho, de maneira geral, falar sobre a infância, com tantas mães, tantas avós que cuidam de crianças em fases tão diferentes, né? A infância vai até que idade? A infância vai até os seus 10, 12 anos de idade. A partir dos 10 ou 12, eu explico essa diferença, porque é 10 ou 12 daqui a pouco, entramos na adolescência. A Organização Mundial de Saúde considera a adolescência dos 10 aos 20 e a legislação brasileira, o Estatuto da Criança e Adolescente, considera dos 12 aos 18. Né? Mas até essa fase ainda estamos no que chamaria de infância. E por que esse dos 10 aos 12? Qual a diferença? É conceitual, né? O conceito da Organização Mundial de Saúde está relacionado com as alterações corporais, físicas, emocionais que acontecem nessa fase. Já a nossa legislação é o aspecto legal, né? Da adolescência, em termos de punição ou não punição, etc. Né? Doutor, o senhor como pediatra deve receber muitos pais, muitas mães em situações muito diferentes, preocupantes, né? Cada situação que o senhor deve receber. E falando sobre infância, os cuidados com a infância, ninguém aprende a ser pai e ser mãe, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para acalmar o coração de quem nos acompanha agora. Na verdade, eu considero que as pessoas deveriam se preocupar com a maternidade ou a paternidade no dia em que descobre que pode ser pai ou mãe um dia. Certo. É muito interessante, nós vemos que as pessoas engravidam, o neném vai nascer e só quando o neném nasce descobre a responsabilidade, as dificuldades, o estresse, até o aspecto financeiro de ter um filho, né? Que tem gasto e gastos altos, né? Eu costumo brincar que até terminar a faculdade, dependendo de qual faculdade vai fazer, vai R$1 milhão numa criança. Por baixo. Né? Por baixo, dependendo do que vai fazer da vida. E nós temos que estar preparados, porque a saúde, a gente considera a saúde não só como ausência de doença. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, né? É a situação de bem-estar físico, emocional, afetivo, espiritual, social. Então, a família, o pai e a mãe, tem que estar preparado para cuidar não só do físico da criança, mas também cuidar da parte espiritual, parte emocional, parte afetiva. Então, essa preparação é muito difícil. Você tem um filho bastante complicado, não é uma coisa simples. Não é simples, né? Não. Doutor, como que a mãe, o pai ou a avó pode perceber que aquela criança tem algum problema físico, porque às vezes muitos pais demoram para aceitar, né? Às vezes a criança andando de uma maneira, a demora de andar, a demora de falar, ou então já está andando, mas está andando com dificuldade, seja o que for, a alimentação. O que o pai deve fazer? Quais são esses cuidados? Primeiro, se informar, né? Tá. É muito importante a informação. Hoje nós temos a informação na mão e não a buscamos adequadamente. Existem muitos conceitos antigos, muitos preconceitos, muitos mitos a respeito dos cuidados com a criança. É muito importante também o acompanhamento médico, tanto a criança, em qualquer fase da vida, mas principalmente na infância, até o fim da adolescência. Eu, por exemplo, atendo adolescente também, levo a criança até os 18, 20 anos comigo. Hoje em dia, o pediatra se preocupa não só a hora que a criança nasce, mas se preocupa desde o início da gravidez. Tanto é que existe uma situação chamada consulta pediátrica pré-natal, ou seja, a gestante vai no pediatra antes do neném nascer para pegar as informações, ter as orientações. Isso é previsto inclusive pela Agência Nacional de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, prevê esse tipo de consulta. A criança nasceu, você tem que levar ao pediatra regularmente, aos primeiros 6 meses, a cada mês. Porque muitas vezes você, mãe, pai, não observa, não percebe essas alterações que você perguntou agora. Como é que o pai vai perceber? Muitas vezes não percebe, está envolvido emocionalmente, então é importante que o pediatra acompanhe. Nós temos nessa avaliação, ou nesse acompanhamento, o que se chama de marcos do desenvolvimento, ou seja, hoje em dia estão mudando para salto do desenvolvimento. Eu não gosto desse nome, eu prefiro marco. É o marco do desenvolvimento. A criança que com 3 meses sustenta a cabeça, com 1 mês
sorrir, o famoso sorriso social, né? Interagindo com as pessoas. Com 3 meses sustenta a cabeça, com 6 senta, com 9 engatinha, com 10 com 1 ano anda. Então, esses momentos são momentos que você tem que observar para ver se o neném está se desenvolvendo normalmente. Momento da fala, né? Então tudo isso tem que ser observado. E essa orientação você vai ter com o pediatra. Né? Então o pediatra geralmente avisa, mês que vem, quando tiver com 3 meses, seu filho vai estar com o pescoço mais durinho, se não tiver, é motivo de preocupação, com 6 meses vai sentar. Então, essas informações você obtém também na consulta médica. Doutor, uma orientação necessária, né? Essa orientação do senhor que acompanha, porque imagina, quando a mulher descobre uma gravidez, principalmente se for uma surpresa, né? Se for inesperada, enfim, seja qual for a situação. E agora, o que eu vou fazer, né? Por onde que eu começo, né? Começa se cuidando, né? Começa cuidando da própria saúde, porque você tem que pensar o que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai alterar o nosso corpo e vai alterar o corpo do neném também. Sim. O corpo emocional. Nós sabemos hoje que existem alterações nos nossos genes, nos nossos cromossomas, causados pela alimentação, causados por problemas de ordem emocional, por problemas comportamentais, cigarro, substâncias tóxicas que a gente põe para dentro do organismo, álcool. Então, é muito importante que a mãe entenda que o que ela coloca para dentro vai chegar no neném e pode alterar a biologia dessa criança. Desculpa, eu ia falar padre. Eu ia chamar o senhor de padre. Seria um prazer. Doutor, e a vacinação? É importante. Gostaria que o senhor falasse também da importância da vacinação. Todas as vacinas. Sim. Hoje, nós temos... Desde o nascimento, já começa tomando 2 vacinas, né? Até completar 2 anos de idade, a criança deve tomar umas 30 vacinas. Nossa. Eu fiz a conta outro dia, esqueci agora quanto é que dá direitinho, mas mais ou menos 30 vacinas, né? Então você tem vacina contra poliomielite, contra febre amarela, contra tuberculose, contra pneumonia, contra vários tipos de meningite. E as vacinas, elas protegem. E existem mitos, tem pessoas que têm medo da vacina, tem médicos, inclusive, que fazem campanha contra a vacina. De qualquer, não estou falando nem de Covid, estou falando das vacinas normais. Então, é fundamental que a criança tenha toda a sua carteira de vacinação completa para ela poder ter uma vida saudável. E são doenças que fáceis de serem prevenidas com a vacina. Doutor, até assusta, né, quando fala a quantidade de vacinas, mas é isso que é importante, com você que vai se acompanhando com o seu pediatra, ele vai te orientando. Olha, agora, não é assim, doutor? Não tem você não fica completamente sem informação. É importante você buscar informação, mas ter o acompanhamento com o pediatra, sim. Doutor, a senhora falou de alimentação, eu achei muito importante. Voltando um pouquinho à alimentação, muitas pessoas, às vezes, elas mudam radicalmente logo que descobrem que estão grávidas, né? Principalmente se preocupando com a criança. Aí a criança nasce, existe um pouco essa da criança ter a intolerância à lactose, a outros tipos de alimento e tal. É tão confuso, tão difícil isso para a mãe, né, doutor? O que o senhor poderia dizer para acalmar um pouquinho essa mãe? Se a criança tiver algum tipo de intolerância ou alergia a alguma substância, isso vai se manifestar no correr da vida, mas não precisa ficar tentando antecipar esse tipo de coisa. Tem que ter uma vida normal, a mãe se alimentar normalmente, pode comer de tudo que seja natural. A gente só orienta a mãe que está amamentando ou grávida a evitar produtos superprocessados, tipo enlatados, embutidos, esses produtos vendidos em tipo salgadinho de saquinho, essas coisas que tem mãe que gosta disso. Mas frutas, legumes, verduras, proteínas de modo geral, a mãe pode comer de tudo, não tem problema nenhum. Tá? Se a criança vier a ter algum tipo de manifestação, aí o médico vai diagnosticar intolerância, alergia ou alguma coisa pontual que possa ter acontecido em relação a algum alimento. Legal. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, ela é um pouco difícil porque nós temos o Brasil é muito grande, regiões, culturas também, a criança e a pandemia e a escola, né? Começa dentro de casa esses cuidados? Em relação à pandemia, a volta para a escola? A ausência das crianças na escola causou
transtornos mais variados. As crianças estão, muitas delas, com problemas emocionais, atraso na fala, atraso na socialização. Então, a volta às aulas é de fundamental importância. Eu acho até que já deveria ter acontecido antes, com todo o cuidado possível. A criança tem que ser orientada a usar máscara, os cuidados que nós normalmente tomamos, distanciamento, etc. Sem gerar pânico. Eu atendi uma criança essa semana passada que o menino de 7 anos de idade, ele está apavorado com a volta à escola. Tadinho. Ele não quer voltar. E eu, conversando com ele, ele conseguiu se expressar e dizer que está com medo de ir ao colégio, está com medo de pegar Covid. Então, isso, eu conversei com a mãe, eu falei, alguma coisa em casa, vocês deixaram a criança ter muita informação. Então, ficar vendo noticiário na TV, que é o dia inteiro martelando sobre Covid, quantos morreram. Isso, lá atrás, quando começou, eu já havia participado de um outro programa em que eu falei que as crianças deveriam não assistir televisão nesse período, ou assistir qualquer outra coisa que não fosse noticiário. A forma com que isso chega também abalou bastante, né? Muito. Doutor Maurício, dá vontade de conversar mais com o senhor. Eu queria até aproveitar, né, e contar para vocês, doutor Maurício, o sonho dele era ser neurologista, mas aí por um fato ele foi para pediatria a pedido, né? Porque tinham crianças que precisavam de um pediatra, não é isso? Achei muito bonito. Foi mais ou menos isso. Eu queria ser neurologista, neurocirurgião, quando entrei na faculdade. E comecei a estagiar em um hospital numa cidade chamada Piabetá, na pé da Serra de Teresópolis, e eu era o mais novinho da turma de médicos e estudantes que estavam ali. Me escalaram para atender pediatria. Não, vai atender pediatria que ninguém gosta. Olha, e comecei a atender e fui ficando até hoje, 43 anos de formado. 43 anos de formado, gente, atendendo crianças, ajudando mães e pais a viverem melhor, ensinando e orientando. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por estar aqui e pelo seu sim, quando o senhor deu lá para ser pediatra. Muito obrigado. Parabéns, Deus abençoe.